Então, pessoal, eu queria ler mais um trecho que eu achei muito interessante desse livro fenomenal do cardeal Robert Sarrat. A noite se aproxima e o dia já declinou. Seria esse trecho aqui. A pergunta: perdemos o sentido da transcendência de Deus? Então, a resposta: na fé católica, a transcendência é expressa e simbolizada pelo altar. O que ele significa? No seu livro A Missa, Romano Guardini nos explica maravilhosamente. Podemos melhor expressar o significado do altar por duas imagens. Ele é o limiar, o umbral, e é a mesa. O limiar é a porta. E isso quer dizer duas coisas: uma fronteira e uma passagem. O limiar indica onde algo termina e onde outro começa. Até o limiar, estamos em um lugar. Depois do limiar, nós ultrapassamos, entramos em outro. Como limiar, o altar forma primeiro um limite, a fronteira estrita entre o espaço do mundo e o espaço de Deus, entre a imediatez do humano e a transcendência do divino. O altar nos faz conscientes das alturas onde Deus vive. Podemos dizer que essas alturas estão no outro lado do altar, se pensarmos na distância de Deus. Pode também dizer-se que elas estão acima do altar, se nos referirmos à transcendência de Deus. Estas duas expressões não devem ser entendidas no sentido físico, material e espacial, mas em sentido puramente espiritual. Elas significam que Deus é o inapreensível, o incognoscível, aquele que é inacessível a qualquer abordagem e a todo esforço que se fizessem para apreendê-lo. Significam que ele é o poderoso e o majestoso, o terrível, aquele que se eleva acima de todas as coisas terrenas e que dá fundamento a essa distância e a essa elevação. Não são, portanto, distâncias espaciais, mas a própria natureza de Deus, sua santidade, a qual o homem, como homem pecador, não tem acesso. No entanto, essa distância não deve ser entendida apenas no sentido puramente espiritual, quero dizer, abstratamente, de maneira intelectual. Tudo na liturgia é símbolo. O altar não é uma alegoria, mas um símbolo. O fiel, de fato, não vê no altar o limiar da transcendência e a fronteira do além, como se convencionalmente tivesse adotado o hábito de ver as coisas dessa maneira. De certo modo, ele realmente vê esse limite e essa fronteira. Por isso, não é apropriado que o sacerdote celebrante permaneça do outro lado do altar, como se tivesse tomado o lugar de Deus. E quando ele fala do outro lado do altar, agora eu que estou falando, pausa aqui no que disse o cardeal Robert Sarrat, agora quem está dizendo sou eu, né? Eu estou interpretando isso com relação ao altar versus populum, né? Ao contrário do altar versus Deum, que o padre, juntamente com o povo, fica do lado de cá do altar, né? O padre não fica do outro lado do altar, né? O altar fica na frente de todos, inclusive do sacerdote, que é quem oferece o sacrifício, né? Então, quando o celebrante, aí voltando, né? Quando o celebrante permaneça do outro lado do altar, é como se ele tivesse tomado o lugar de Deus, tá? Então, isso eu que estou dizendo, não é o cardeal Sarrat, mas é a minha interpretação. Então, continuando. Pois, se ao fazê-lo ele se torna como que um anteparo que esconde a transcendência de Deus, um véu que esconde a majestade de Deus, assim, em vez de olhar para Deus, os fiéis olham para o Padre, né? O Padre agora não está, como sempre se diz, de costas para Deus. O Padre está de frente para Deus e os fiéis agora olham para ele, não para Deus. Né? Então, continuando, desculpa, esse comentário foi meu, né? E este, agora voltando ao cardeal Sarrat, e este, por seus movimentos, seus gestos e múltiplas palavras, obscurece o mistério, ocultando a transcendência divina, ou seja, o Padre aparece e Deus desaparece. Certo? Continuando. Para se experimentar realmente o mistério e encher o coração de respeito e de amor filial, basta estar bem disposto interiormente
e meditar silenciosa e pacificamente. Sim, se o momento se mostra muito propício, ele consegue descobrir no altar algo de que Moisés descobriu quando na solidão do Monte Horebe guardava o rebanho e de repente apareceu-lhe o anjo de Javé sob a forma de uma chama de fogo que brota do meio de um arbusto. Moisés olhou, a sarça ardia, mas não se consumia. Deus ouviu se aproximar para ver melhor e o chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus lhe disse: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Compreendemos realmente o que o altar representa? O sacerdote que sobe ao altar dá-se conta de que está diante da sarça ardente, diante da majestade e da transcendência divinas? Dá-se conta que percebe que toda a civilização cristã nasceu do altar como de uma fonte? O altar é o coração de nossas cidades. As nossas cidades foram construídas literalmente ao redor do altar, aninhadas ao redor da igreja que a protege. A perda do sentido da grandeza de Deus é uma tremenda regressão à selvageria. O sentido do sagrado é de fato o coração de toda a civilização humana. A presença de uma realidade sagrada gera sentimentos de respeito, gestos e veneração. Os ritos religiosos são a matriz de todas as atitudes de polidez e de cortesia humanas. Se todo ser humano deve ser respeitado, isso é fundamentalmente porque é feito à imagem e semelhança de Deus. A dignidade humana faz eco à transcendência de Deus. Mas se não estremecemos mais com um temor jubiloso e reverencial diante da grandeza de Deus, como o ser humano será para nós um mistério digno de respeito? Se não tem mais essa nobreza divina, ele se torna uma mercadoria, um objeto de laboratório. Sem o sentido da adoração a Deus, as relações humanas se colocam na vulgaridade e agressividade. Quanto mais deferência tivermos para com Deus junto ao altar, mais delicados e corteses seremos com os nossos irmãos. Redescobriremos o sentido da grandeza humana e, se aceitarmos, reconhecer a transcendência divina. O homem é grande e alcança sua mais alta nobreza somente quando se ajoelha diante de Deus. O homem grande é humilde e o homem humilde põe-se de joelhos. Se, como Jesus, nos humilharmos diante de Deus, tornando-nos obedientes até a morte, Ele nos elevará soberanamente e nos dará um nome que está acima de todo um nome. Não nos ajoelhamos diante da majestade e santidade de Deus como escravos, mas como apaixonados que estão na companhia dos serafins, deslumbrados diante do esplendor de Deus que enche o templo de nosso coração com sua presença silenciosa. Somos vencidos e superados por Deus, não para sermos subjugados, mas para sermos engrandecidos. A transcendência de Deus é um apelo à transcendência humana, pois o mistério de Deus e do ser humano estão inteiramente ligados. Romano Guardini disse no mesmo livro: é muito importante para o homem fazer uma vez sua vida a experiência do assombro diante de Deus, de ver-se ao menos uma vez lançado fora do lugar santo, e aprenda, assim, no mais fundo de si mesmo, que Deus é Deus e que ele é apenas um homem. A confiança em Deus, o sentimento de sua proximidade paternal e misericordiosa, a certeza que encontramos nele, permanecem coisas comezinhas e sem graça se não temos a consciência da inacessível majestade e do temor diante da santidade de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos conceda essa experiência, e o lugar onde Ele nos espera parece ser o altar, um lugar de transcendência, sarça ardente e lugar santo, onde se manifestam a majestade e a santidade de Deus. Em Roma, acima da porta da igreja de Santa Maria de Camitelli, há uma inscrição que recorda a disposição de alma com que devemos entrar em um lugar sagrado. Em letras pretas, contra um fundo de ouro, lemos as seguintes palavras do salmista: Introibo in domum tuam Domine, adorabo in templum sanctum tuum in timore tuo. Entrarei em vossa casa, Senhor, e vos adorarei em vosso templo santo com temor.
Creio que todos devemos nos lembrar dessas palavras ao entrarmos numa igreja. Os sacerdotes deveriam levá-las espiritualmente em seus corações ao subirem ao altar. Devem lembrar-se de que no altar estão diante de Deus. Na missa, o sacerdote não é um professor que dá uma lição, servindo-se do altar como tribuna cujo centro é o microfone e não a cruz. O altar é limiar sagrado por excelência, o lugar do face a face com Deus.